Vamos lá, Gabriel Brazão, Jordão. Olha, Marcão, o Gabriel Brazão, vou tirar a falha dele pra fazer esse primeiro comentário. Nas outras vezes que ele foi exigido, Marcão, ele salvou, ele foi bem. Salvou uma cara a cara, um chute cruzado do Romarinho, ele conseguiu defender com o pé direito. Uma outra jogada em que ele saiu muito bem, aérea, Marcão. Só que aí que tá o problema, ele entregou um gol. Então não tem como eu dar uma boa nota pro Gabriel Brazão se o resultado, negativamente falando, passa diretamente por ele, Marcão. Pra mim, hoje, o Brazão fica com uma nota 5. Olha aí, nota 5 pro Gabriel Brazão. Eu concordo com sua nota, Thiago Jordão. O Brazão fez ali um lance muito infeliz, né? O Brazão foi sair jogando e tinha ali um cenário muito perigoso, arriscado. O Brazão quis inventar, a bola bateu no Derek. Depois sobrou pro jogador Barleta. O Barleta só teve o trabalho de cruzar pro Derek e o Derek, sem goleiro, completou ali pro fundo da rede. Portanto, isso comprometeu demais o jogo. Acho que atrapalhou a estratégia do Santos, né? Até do Kleber Xavier. Certo ou não, se eu gosto ou não daquilo que fez o Kleber Xavier pro início da partida é uma outra história. Mas o Brazão comprometeu o resultado da partida e o desempenho do time. Portanto, eu vou dar nota 4,5 pro Brazão, por mais que ele tenha feito depois 2 grandes defesas ainda no primeiro tempo. O lateral direito, Igor Vinícius. Marcão, gostei da partida dele. Eu acho que ele acabou sendo sacrificado até pelo esquema tático, né? Após a expulsão, o técnico Kleber Xavier teve que fazer mudanças na equipe e um dos jogadores a ter que sair foi o Igor Vinícius. Atacando, gostei muito, Marcão. Defensivamente, não achei que comprometeu. Por isso eu deixo ele com uma nota 6 hoje. Olha, eu achei, Jordão, a partida regular do Igor Vinícius, viu? Ainda tô esperando mais do Igor, nota 5 pra ele. Não acho que foi um desastre, mas foi uma partida regular do Igor Vinícius. O lateral direito no segundo tempo, o zagueiro, o herói, o grande jogador, João Basso Bigodinho. Ah, Marcão, olha lá, hein? Olha o que eu vou falar e depois... Olha lá. Ó, Marcão, não quero corte depois que eu criticar o João Basso, porque eu tô falando aqui, ó, hoje é dia 26, hein? Herói. Herói da noite, Marcão. Naquela hora que ele foi conversar com o Neymar, ele falou assim, Neymar, tô merecendo a seleção, né? Fala aí. Mas então, Marcão, guerreiro João Basso hoje, Marcão. Essa que é a verdade. Fez um primeiro tempo ali normal. Acho que não foi nada demais no primeiro tempo. Não teve culpa em nada do que o Sport fez. E no segundo tempo, um guerreiro, um verdadeiro lorde na zaga santista, Marcão. E foi coroado com um gol, nota 8 para o João Basso. O João Basso hoje era um uruguaio com a camisa do Santos em Libertadores da América, meu amigo. Eu falava sobre isso no segundo tempo. Às vezes dava trimelique o João Basso na lateral direita? Sim, sempre. Dava arrepio quando o João Basso pegava na bola? Toda hora. Toda hora. Dava medo quando o João Basso ia pro ataque? A todo momento. É uma cilada, Bino. Agora eu vou falar uma coisa pra você. João Basso Salvador. Que partidaça que fez o Basso no segundo tempo. Que partidaça. Lateral direito. Se encontrou. Se achou o João Basso Bigodinho com essa camisa branca do Santos. Baita jogo do João Basso e fez o gol do empate que deu ao Santos Futebol Clube um pontinho milagroso em Pernambuco. 8 para João Basso Bigodinho. Grande jogo. Luan Pérez. Marcão, o Luan Pérez eu achei que ele foi mal. Teve um lance ali em que ele falha bizonhamente, Marcão. Ele fura uma jogada que até constrange quem tá assistindo, né, Marcão? No mais, eu acho que ele falhou em qual aspecto, Marcão? Aquela imposição de xerifão da zaga, eu acho que faltou pra ele hoje. Acho que ele mais assistiu os jogadores do Sport trabalharem a bola do que propriamente ir pra cima e fazer o corte, Marcão. Não gostei, nota 4 pra ele. Ô Jordão, me permita discordar de você nessa questão. Eu acho que o Luan Pérez hoje... Porque, veja, os gols que o Santos tomou, vamos lá. O Santos tomou um gol numa falha escandalosa do Brazão e depois o Santos toma o segundo gol, né? O segundo gol, na minha opinião, não houve uma falha clamorosa, não vi falha do Luan Pérez no segundo gol do Sport. Eu acho que o Luan Pérez é um jogador que, até com um jogador a menos, o Luan Pérez foi muito importante na criação das jogadas no segundo tempo. O Luan Pérez armou muitas vezes o Santos no segundo tempo. Eu acho que se esforçou demais, foi sobrecarregado. Para mim, o Luan Pérez hoje fez uma boa partida. Nota 6 para o Luan Pérez nesta noite. Gostei do Luan Pérez. O lateral esquerdo, Souza.
Esse aí ficou devendo hoje, Marcão. Eu que defendo muito o lateral Souza, né? Que ele tem que ser titular, tem que continuar jogando, vence a concorrência em cima do Escobar. Só que hoje, Marcão, defensivamente, não comprometeu. Foi um jogador até que seguro, marcando o Christian Barleta. Só que aí entra outro problema. Ofensivamente, acho que o Souza deveu hoje, Marcão. Não foi muito bem, errou alguns cruzamentos que eram até simples para o meio da área. Por isso hoje eu vou deixar o Souza com uma nota 4. Olha, eu não gostei do Souza não, viu, Jordão? Não gostei do Souza não. Pra mim, nota 4. O Souza hoje, tecnicamente, não foi bem, principalmente no apoio. Não gostei do Souza, nota 4. E o Álvaro Barreal, no segundo tempo, fez um papel superior ao Souza. O Barreal jogou ali como lateral praticamente pela esquerda, como um ala, e foi melhor do que o Souza. Não gostei do Souza nesta noite. 4 pra ele. Tomás Rincon. Ah, Marcão, esse daí é 0. Pra mim, o Tomás Rincon hoje ganha um 0, Marcão. Por quê? O Santos ter que mudar taticamente e ter dificuldades em alguns momentos do jogo é justamente por culpa do Rincon. O Tomás Rincon fez uma falta infantil, foi juvenil na jogada e, além do mais, Marcão, compromete todo o restante do sistema. Então, pra mim hoje, o Tomás Rincon é o pior em campo, Marcão, 0 pra ele. Tomás Rincon, abaixo da média. Expulsão absurda do Tomás Rincon, infantil. Não estava bem na partida, Jordão, antes da expulsão. Pra mim, 0 pro Tomás Rincon. Quase colocou tudo a perder, né? Se o Brasão errou, mas teve a oportunidade de fazer boas defesas ainda na partida, o Tomás Rincon não teve essa oportunidade. Vinha mal no jogo, foi expulso. Nota 0 pro Tomás Rincon, que já tinha tomado um cartão amarelo bobo em Mirassol, ficando suspenso para a partida contra o Inter. Agora, toma um cartão vermelho numa partida importantíssima contra o Sport, está fora do jogo no Morumbi contra o Juventude. Portanto, nota 0 para o Tomás Rincon, que é muito querido pela torcida do Santos pela internet. João Schmidt. A galera fica brava, Jordão. João Schmidt. Marcão, esse daí também foi um lorde defensivamente hoje com a camisa do Santos. Ele participa do gol, inclusive, do João Basso, Marcão, e defensivamente, pra mim, no primeiro tempo, fez um jogo razoável pra bom. Não foi espetacular, mas também eu acho que ele foi muito bem se posicionando, né? O Tomás Rincon tava fazendo nada, era ele que tinha que carregar o piano. E no segundo tempo, fazendo uma função que não é a dele, jogando como um terceiro zagueiro, Marcão, foi muito bem, salvou 2 vezes o Santos. Uma num cruzamento em que ele faz o corte e joga pro escanteio, e em outra que um chute cruzado ele consegue afastar, Marcão, quase que em cima da linha. Pra mim, 7,5 pro João Schmidt. A Aline tá brava com o Varanda, atenção, Aline. Esse tem qualidade, hein? Aline no chat, adoro o Varanda. Assisto sempre todas as transmissões e programas. Mas a falta de percepção sobre o Rolês era irritante. Tá doido. Contra o Internacional não jogou. Mas hoje, pelo amor de Deus. Aline Rolezete. Grande abraço pra você. Tá brava, Aline. Ela admite que o Rolês não jogou nada contra o Internacional. Mas hoje ele correu. O Rolês hoje correu. Tá brava, Aline. Tá brava, Aline, comigo. Aline, abraço pra você, Aline. Daqui a pouco minha nota sobre o Rolezer. Fica mais. Rolezetes estão bravos, hein? Meu Deus. Estão chegando aqui no Shopping Eldorado já, Jordão. Estão descendo. Vieram da Paulista, descer a Rebouça, já estão no Eldorado. Você se segura aí. Vão riscar seu carro, Marcão. Fique esperto. Os Rolezetes estão bravos comigo. João Schmidt, um monstro, João Schmidt. Não tem nome bonito. Se ele fosse Schmidtson, se o Schmidt chamasse Schmidtson, nossa, mãe do céu. O chat tava loucura hoje. Se fosse Juan Schmidt. Juan Schmidt, mamãe. Nossa, mãe do céu. E se fosse Benjamin Schmidt? Nossa. É uma cilada, Bino. Monstro Schmidt. Terceiro zagueiro. Segurou o meio-campo no primeiro tempo. No segundo tempo, foi jogar de zagueiro. Participa do gol de empate do Santos, Jordão. Enquanto o Rolezer arrumava o cabelo, o Schmidt brigava pela bola ali na ponta, na marca do pênalti. 7 pro Schmidt. 7 para Benjamin Schmidt. 7 para Benjamin Schmidt. Estão chegando aqui, ó. Passaram a Avenida Vital. Ih, rapaz. Nossa.
Chegaram na Vital Brasil, Jordão. Vixe. Nossa! E tá chegando aqui Neymar Júnior. Ai, Marcão. Aí, vamos me desculpar também aí, porque, ó, o Neymar, Marcão, mal demais hoje. Desculpa. O Neymar Júnior, Marcão, pra mim, fez, assim, um dos jogos ruins, um dos principais jogos ruins com a camisa do Santos. Ele não conseguiu, Marcão, ser decisivo. O que a gente cobra do Neymar, Marcão, é que ele tem posição física, que ele não canse no jogo. Parabéns, ele conseguiu fazer isso. Agora, decidir a partida, Marcão, não conseguiu. Atrapalhou um ataque do Santos Futebol Clube em que ele recebe, tem a chance de chutar de primeira, ele quer brincar. Ele é muito displicente, Marcão, dando alguns passes de primeira, querendo fazer bonito, passe de trivela, passe tocando a bola pra um lado, olhando pro outro, Marcão. Pra mim, isso é ruim. Por isso, nota 3,5 pro Neymar. Olha, Jordão, eu acho que o Neymar, ele correu muito durante o jogo e eu acho que hoje, Jordão, eu acho que ele teve algo diferente da partida contra o Inter. Hoje, taticamente, o Neymar respeitou aquilo que foi colocado pelo treinador Kleber Xavier. O Neymar hoje não quis ser o faz-tudo. O Neymar hoje, ele soube realmente entender que ele precisa seguir aquilo que é pedido a ele. Taticamente, o Neymar tem que cumprir o seu papel. Não adianta o Neymar querer cobrar lateral, não adianta o Neymar vir buscar a bola no campo de defesa com o João Basso, nada disso. Então eu acho que o João Basso, o Neymar hoje, eu acho que ele fez uma partida que não teve brilho, mas teve muito esforço e muita dedicação. Por isso, 5,5. Tecnicamente, o Neymar não foi bem. Tecnicamente, faltou do Neymar. Mas eu acho que não faltou esforço. E uma coisa que eu gostei do Neymar hoje é que ele não quis fazer funções que não são dele. Não quis carregar o piano hoje. O Neymar tem que ser o cara do último toque, do último passe. E hoje eu acho que o Neymar não estava bem tecnicamente, não estava inspirado, mas pelo menos ele se comportou taticamente, se doou. Eu acho que o Neymar hoje fez uma partida regular, 5,5 para Neymar Júnior. Acaba de tocar o interfone aí. Não tem ninguém. Benjamin Roleiser, Jordão. Vamos lá, Cuidado. hein? Olha, Marcão, o Roleiser, eu espero muito desse jogador. Porque ele é a transferência mais cara do Santos. Porque, Marcão, ele tem técnica pra ser diferente. Agora, vamos lá. O Roleiser chutou uma bola pro gol. Ele correu, legal, fez o mínimo, parabéns. Eu até acho, Marcão, que ele deu passes interessantes pro Neymar Júnior. Só que depois dos 60 minutos de jogo, pra mim, o Roleiser sumiu do jogo, Marcão. Por isso, olha lá, hein? Cuidado. Vou dar uma nota 4,5 pra ele, Marcão. 4,5 para Benjamin Roleiser é a nota do Thiago Jordão. Bom, vamos lá. Eu continuo cobrando protagonismo, eu continuo cobrando finalização, eu continuo cobrando que o Roleiser decida jogos. É isso que eu espero de um jogador que veio para ser titular absoluto, protagonista e um jogador que é o mais caro da história do Santos Futebol Clube. Maior investimento da história do Santos se chama Benjamin Roleiser. Então eu não posso achar normal que no final do jogo o torcedor fale: o Benjamin Roleiser foi bem, porque ele correu. Não, gente. Não. Quem tem que correr é o Escobar. Quem tem que correr é o Schmidt. O Roleiser tem que ser a diferença. O Roleiser tem que ser o decisivo. E ele não foi até aqui com a camisa do Santos. Com exceção na partida contra o Fortaleza. Eu acho que realmente ele se esforçou, realmente ele correu demais, mas falta muito do Roleiser em termos de protagonismo. Portanto, nota 5,5 para Benjamin Roleiser. Continuo achando que está faltando muito protagonismo para o jogador argentino. Tem bola? Tem bola, sim, senhor. Sabe jogar? Sabe jogar. Por isso que tem que ser cobrado mais. A gente não pode baixar a régua a ponto de achar que um jogador como o Roleiser só basta correr. Não. O Roleiser tem que dar assistências, o Roleiser precisa finalizar pro gol. Em 100 minutos de partida, você não pode, jogando contra o Sport, o seu meia, chutar uma bola pro gol. Não. Isso pode ser aceitável por torcedores que têm a régua baixa. Os mesmos que entendiam que o Soteldo era craque. Para mim, um jogador como o Roleiser tem que decidir a partida, ou pelo menos tentar decidir. 5,5
pra Benjamin Rolezer? Álvaro Barreal. Marcão, gostei do jogo dele pela função que ele teve que fazer. O Barreal, ele começou o jogo jogando pela esquerda, Marcão, e aí tem uma coisa que eu acho que falta nele, que é vontade de fazer gol, Marcão. Quando ele desce pela linha de fundo, Marcão, e tem a chance de bater cruzado, muitas vezes ele busca o passe. E aí ele acabou consagrando o goleiro Gabriel em muitas dessas oportunidades. Mas no segundo tempo, pra mim, jogou muita bola, Marcão. Foi participativo no ataque, deu muitos passes interessantes tocando pra trás pros jogadores do Santos. Por isso hoje uma nota 6 para o Álvaro Barreal. O Barreal jogou demais no segundo tempo, Jordão. Jogou muito. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Roleizetes, parem com isso. Pô, parem com isso. Entendeu? Vamos parar de ter jogador de estimação. Se o cara joga, a gente fala aqui, pô. O Barreal jogou muita bola, Jordão. O Barreal jogou muita bola. O que eu espero do Roleizer, o Barreal entregou. Me desculpem. Me desculpem. O Barreal jogou bola demais no segundo tempo. Chamou o jogo. Protagonismo. Quem cobra a falta do gol, Jordão? Barreal. Cadê o Roleizer? Arrumando cabelo. Porra. De brincadeira, cara. Então não tem jogador de estimação. Álvaro Barreal, monstro no segundo tempo. 7 pra ele. 7 pro Barreal. David. Soneca. Sleep. Nhaca. Washington. Marcão, eu acho que o David Washington, nos primeiros 15 minutos de jogo, ele tava se movimentando melhor, participando mais do jogo, sendo intenso. Aí depois disso, Marcão, aquela soneca, tomou bronca do Neymar, tomou bronca do João Schmidt, Marcão, e depois morreu na partida, foi jantado pelo zagueiro Ramon. Péssimo, o David Washington foi sacado no segundo tempo, Marcão, pra mim, nota 2 pra ele. O David, a única coisa que teve de diferença do David hoje é que ele correu um pouco mais. Tecnicamente horroroso. Nota 3 para o David Washington nesta noite. Entrou na segunda etapa Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, Marcão, dentro daquilo que foi proposto pra ele, se era a ideia do Kleber Xavier colocar o Tiquinho para que ele conseguisse escorar as bolas e fornecer pros jogadores, no meu ponto de vista ele foi bem. Só que tecnicamente, Marcão, em outros momentos do jogo, deixou a desejar. Inclusive na intensidade física. Vou deixar ele então, Marcão, na média, porque ele fez uma bela parede para o Gabriel Bontempo, nota 5. Olha, o Tiquinho, ele participa do gol do Gabriel Bontempo, né? Eu acho que ele foi mais participativo do que o David, né? O Tiquinho se posiciona melhor que o David, né? O David tá onde a bola não tá. O Tiquinho, pelo menos, vai de encontro à bola. 5 pro Tiquinho Soares. Gabriel Bontempo, autor do primeiro gol do Santos, que mudou a partida em termos de dinâmica no meio-campo, Jordão. Marcão, tá fazendo a piadinha com o nome dele. Antes dele entrar, tava tendo aquela chuva. Ele entra, Marcão. Bom tempo neles. Gabriel Bontempo, excelente partida do Bontempo, Marcão. Correu, marcou, chutou pro gol, tentou dar assistência pro Neymar, cruzou bolas. Marcão, impecável Gabriel Bontempo. Pra mim, nota 9 pro Gabriel Bontempo nessa noite. O Bontempo entrou muito bem no jogo. Muito bem no jogo. Eu acho que o Bontempo... Jordão, tô vendo aqui minhas notas. Rapaz, o Bontempo e o Barreal foram os dois... O Bontempo, o Barreal e João Basso. É por isso que eu tô falando. É por isso que eu tô explicando pro torcedor aqui que vocês estão aqui colocando a régua lá em cima pro Neymar e pro Roleizer. Só que os caras que decidiram, os caras que jogaram, Bontempo da base, Álvaro Barreal, Patinho Feio... e Basso, que todos nós criticamos. Não foi o tal do Roleizer que vocês estão batendo palma aí. A régua tá lá embaixo de vocês, perdão. Perdão. Então o Gabriel Bontempo, Jordão, jogou muita bola. Mudou o jogo. Deixa eu ver a nota que eu dei pro Barreal. Dei 7 pro Barreal, né? Eu vou dar nota 8 pro Gabriel Bontempo, Jordão. Porque o Gabriel Bontempo, ele muda o jogo. Ele muda o jogo. E você faz um comentário no gol do Santos que eu achei um comentário perfeito. Meio-campista moderno, Jordão. É o que a gente cobra muito do Schmidt, que é burocrático. É o que a gente cobra muito dos meio-campistas do Santos, que são burocráticos. O meio-campista moderno hoje, ele se confunde entre o meio-campista e um atacante. Ele pisa na área, ele decide o jogo, ele chuta pro gol.
E o Bom Tempo fez tudo isso hoje. Nota 8 pra ele, tem que ser titular contra o Juventude. Sem dúvidas, Marcão. E o Gabriel Bom Tempo, ele tem essa coisa de ser um meio-campista moderno, Marcão. Vamos pensar, se o jogo ainda tivesse com o Tomás Incon, Marcão, e o João Schmidt sendo volantes, dificilmente teria saído o gol. Muito provavelmente quem iria receber aquela bola, talvez fosse o Álvaro Barreal. No mundo ideal, se fosse talvez o Roleiser, Marcão. Mas tá aí o elemento surpresa. O Gabriel Bom Tempo, Marcão, é um jogador que ele não é o Messi. O Gabriel Bom Tempo, Marcão, tá longe de ser um cracaço de bola. Mas ele é aquilo que a gente comenta, Marcão. Todo time tem que ter um coadjuvante que é regular. E o Gabriel Bom Tempo é regular sim, joga bem quase todas as partidas que entra e hoje fez a diferença, Marcão. Ah, perfeito. Gustavo Cabaleiro, Jordão. Ô, Marcão, eu vou tentar ser o mais justo possível com o Gustavo Cabaleiro, porque é o primeiro jogo dele, né? A gente não pode tirar uma conclusão do que é o Cabaleiro só com base nesse primeiro jogo, mas eu achei que ele entrou nervoso. Eu acho que o Marcão, ele sentiu a pressão, a torcida do Sport estava cantando alto, assim no momento que ele entra, tava com um placar desfavorável e ele ainda acaba tendo a infelicidade de fazer um gol contra. Mas vou dar o crédito, o desconto de que é a estreia, vou com calma, por isso hoje 3,5 pra ele, Marcão. Eu acho que ele entrou numa situação delicada por um atacante de estreia, né, Jordão? Onde ele teve muito mais que defender do que atacar. É aquele negócio. Ele entra com o time todo bagunçado. Ele não entra numa situação normal de jogo, placar adverso, jogando na casa do adversário, contra o Sport. O Cabaleiro estava acostumado a jogar lá em estádios vazios, no Nacional, time fraco. E aí você entra num jogo complicado como esse, 2-0 contra. É difícil cobrar, mas aí ele foi infeliz, né? No toque, no desvio, no cruzamento do Lucas Lima. Tecnicamente não entrou bem. Eu vou dar nota 3, agora faço a ressalva. Ele entrou numa situação muito desconfortável. Entrou mais 2 jogadores do Santos, não entrou, Jordão? Entrou, Marcão. Entraram também... Deixa eu puxar aqui. Marcão, entrou na partida. Depois da entrada do Gustavo Cabaleiro, entrou para o jogo... No finalzinho, né? Foi no finalzinho, Marcão. Quase não dá Sem pra nota, né? Eu acho que os que valem nota são esses jogadores que nós citamos aqui, parando no Cabaleiro, 3 para o Cabaleiro. O treinador Kleber Xavier, Jordão. Agora, Marcão, olha lá, hein? O Kleber Xavier tinha um plano hoje e o plano era, Marcão, fazer com que o Santos passasse vergonha lá em Recife. Porque não é possível você jogar contra a equipe fraquíssima do Sport e você entrar com uma postura da forma que o Santos entrou. É verdade que a falha do Brasão pode comprometer a partida, é verdade. Só que, Marcão, quando o Santos quis, fez os gols. Custava entrar de forma ofensiva desde o início? Por isso, Marcão, nota 2 pro Kleber Xavier hoje. O Kleber escalou mal o Santos Futebol Clube, não deu certo o meio-campo mais pesado, até porque Souza e Igor Vinícius não deram, né, esta ofensividade toda nas laterais. E o gol rapidamente tomado pelo Santos, por falha do Gabriel Brazão, comprometeu a estratégia do Kleber Xavier, que poderia já ter feito a mudança, tomou o gol, eu tiro o Rincon, coloco o Bom Tempo. Mas faltou realmente coragem para o Kleber fazer essa mudança. Portanto, eu acho que o Kleber hoje não estava numa noite feliz na escalação, demorou para mudar, mas no segundo tempo as mudanças dele surtiram efeito. Ele coloca o Basti de lateral, traz o Schmidt para zagueiro, coloca pela esquerda o Álvaro Barreal, traz o Bom Tempo por dentro e coloca o Tiquinho avançado. Então assim, ele escalou mal, demorou para mudar no primeiro tempo, mas quando mudou no intervalo, quando coloca Tiquinho, Bom Tempo e Cabaleiro, com exceção do Cabaleiro, né, eu acho que os 2 outros jogadores entraram bem. Portanto, eu vou dar nota 4,5 para o Kleber Xavier nesta noite. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, Jordão. Marcão, vamos até tomar cuidado aqui pra gente papear, pra ele não querer vir e tomar o protagonismo da conversa, Marcão, porque é um árbitro que parou bastante o jogo. Eu acho que ele acertou expulsando o Tomás Incon. Nesse quesito, eu achei que ele foi bem, Marcão. Mas ele é um jogo que ele para muito o jogo, conversa demais com os jogadores, apresenta cartões amarelos, Marcão, parece que com afobação. Então, Marcão, vou deixar ele com uma nota 3. Eu acho que ele não comprometeu, foi bem na expulsão do Rincon, mas no mais ele não deixa o jogo correr. Um árbitro fraco, como é a média dos árbitros do futebol brasileiro. Nota 4,5 para o árbitro Rafael Rodrigo Klein.